Muito boa noite, caros petianos. Em instantes teremos o nosso convidado, ele já está em conexão. Boa Agora noite. sim. Muito boa noite, Christopher. Boa noite, Evandro. Aquele velho probleminha de conexão, né? Os testes que nós fizemos aí no decorrer da tarde, como é de se esperado, quando temos um projeto, ele serve principalmente para a gente saber como é que exatamente a coisa não vai acontecer, né? Entendo. Então assim, logo aqui já a primeira surra na conexão, mas nada que atrapalhe o andamento. Então, a gente já está recebendo aí as primeiras mensagens dos nossos colegas. Muito o pessoal bom. está se conectando. Uhum. Fico feliz O que... Everton já está. Pois é, bastante gente. Maria. Então é isso aí. Mas só mais alguns professor Gilmar, instantes. imagina, eu que agradeço pelo convite. É isso aí. Bom, como estava anunciado, né? Eu acho que a chamada já demarcava, mas eu vou repetir. Essa noite aqui nós temos a presença do Christopher, que é antropólogo. Ele é o responsável pela articulação da FUNAI, na região da Grande Guarapuava, Isso. na região centro-oeste, onde a Unicentro está situado. Nós temos o privilégio, então, de termos um antropólogo com tal responsabilidade no quadro dos nossos discentes da filosofia, né? Então, a filosofia acho que já é isso, já é um diálogo, né, entre saberes e a reflexão sobre as várias ciências também, né? E com isso, o PET Filosofia, nesses eventos que vêm sendo organizados durante a pandemia, procurou o Christopher, fez o convite e já agradeço a sua disponibilidade por participar e tratar de um tema tão relevante, tão urgente, né? Que vai tratar exatamente desse gritante absurdo que nós vivemos aí já no século XXI, e lá se vão 500 anos da mesma tragédia. Nós temos aí, então, a situação dos povos indígenas frente à Covid-19. Não vou me alongar mais, né? A gente vai ter aí dois blocos. Nesse primeiro bloco, o Christopher vai fazer a exposição. No segundo bloco, então, assim que a live se encerra automaticamente, nós retornamos e nós fazemos, então, esse segundo bloco para as questões que vão sendo colocadas aqui no decorrer dessa primeira fala. Isso não impede que as pessoas que estejam ouvindo, né, e estão colocando as questões, não impede que o Christopher ache uma dessas questões oportuna e já dialogue, né? Então, sinta-se à vontade, Christopher. Muito obrigado mais uma vez, a fala é sua, e os espectadores aí também estão já em pleno diálogo contigo. Então, eu que agradeço, Evandro, pelo convite, pelo corpo docente e discente do curso de filosofia. Eu fico muito feliz de ver que o curso inseriu a temática indigenista no escopo, né, da discussão dentro do campo da filosofia, né, especialmente dado o contexto agora do Covid-19. Eu posso assim te falar que é um imenso orgulho ter parte do departamento da Unicentro e, ao mesmo tempo,
hoje, né, também representando a FUNAI no Serviço de Proteção Social, numa tentativa de oferecer aí alguma luz em relação à questão da política indígena. Nós temos, na verdade, a partir de março, se não me engano, dia 19 de março desse ano, foi publicada a portaria 419, que é uma portaria da FUNAI, que supostamente ela vem solicitar ou inibir a entrada de pessoas não indígenas no contexto das terras indígenas em todo o território nacional. Então, a FUNAI ela lançou essa portaria com o objetivo de conter a inserção de não indígenas no âmbito dessas terras já identificadas e delimitadas, para que esses povos, que são uma população considerada uma população vulnerável, já em decorrência de uma série de outros processos de contato anteriores que resultaram em crises epidêmicas, epidemiológicas, né, podemos dizer assim, e acabaram avassalando aí uma grande parcela da população ameríndia em território sul-americano, não viesse a se repetir. A gente sabe, por exemplo, do contato de povos mais recentes, né? Por exemplo, de Rondônia, que tiveram contato na década de 80, um grupo de 50 pessoas, e dessas 50 pessoas, nessa década, quer dizer, há 40, quase 40 anos atrás, 4 pessoas sobreviveram, né, ao impacto do contato. Então, para nós, é muito evidente, para quem realmente trabalhou em campo, né, principalmente na Amazônia Profunda, mas assim, aqui também no Paraná, na década de 70, tivemos situações relacionadas ao problema do contato, não necessariamente só epidemiológicas, mas também relacionadas à cultura alimentar. E hoje a gente vê se repetir esse quadro, né? Agora, na verdade, como bem disse um antropólogo bem conhecido pela comunidade acadêmica, né? Nós estamos como eles, né? Porque nós não temos vacina, né? Estamos afetados, e a única solução que nós temos até o momento é a contenção dos contatos, né? Evitar o contato, permanecer restrito em nossas casas, né? A nossa mobilidade limitada, para evitar justamente uma tragédia que se abata sobre nós aquilo que já se abateu sobre esses povos, né? Em relação à questão do órgão indigenista, nós temos algumas questões que são problemáticas. A primeira é que, assim, a FUNAI, num primeiro momento, ela determinou a restrição da mobilidade desses povos. Então, assim, qual é o grande problema dessa restrição da mobilidade? Quer dizer, a contenção deles em um território, vamos dizer, fixo, delimitado, identificado. É porque os povos ameríndios, pelo menos os daqui do Paraná, que é onde eu estou trabalhando, toda a nossa equipe está atuando junto com eles, são, na verdade, povos seminômades ou com tendências nomádicas. Em particular, os Caingangue, eles têm uma instituição que eu vou falar aqui com português meio... Não vai ser vamos dizer assim, no sotaque deles, mas se chama Uane, né, que é uma espécie de acampamento temporário que eles costumavam fazer já antes do contato, né, porque eles tinham territórios demarcados pela coleta do pinhão, e esse Uane, ele foi readaptado ao contexto urbano, da urbanização, da colonização. Então,
hoje em dia a gente vê muitos caingangues vendendo o seu artesanato, né? As pessoas às vezes até pensam que eles estão em dificuldade, numa situação de precariedade, e que, de certa forma, existe. Eu posso comentar um pouco mais para vocês sobre a relação com as prefeituras, mas eles, de fato, têm uma instituição tradicional de mobilidade. E essa instituição de venda do artesanato, de perambulação, de arrecadações, doações, trocas, ela é fundamental para a economia política deles. Então, imagina, por exemplo, de repente, uma aldeia que hoje eles fazem campeonatos de futebol entre aldeias, entre terras indígenas, eles fazem trocas, visitas de parentesco, né, para visitar parentes, para procurar casamento, né, entre áreas, né? Então aqui, por exemplo, a região central nós temos a terra indígena Ivaí, que fica ali em Manuel Ribas, temos a terra indígena Marrecas, aqui no Turvo, temos a terra indígena Faxinal, em Cândido de Abreu, temos também aqui a terra indígena Guarani, que é Rio da Areia, né, em Inácio Martins, Rio das Cobras, né, aqui em Nova Laranjeiras, Mangueirinha, né, que fica em Mangueirinha Shoppingzinho. Então, todos esses grupos, eles se relacionam entre si, né? E quando você inibe a mobilidade, você está, na verdade, cortando uma das fontes fundamentais de renda, né? E de capital simbólico mesmo, entende? Porque se interromperam todos os circuitos. Eu fui agora, quarta e sexta-feira, realizar algumas entregas no Ivaí e perguntei para eles, né, como é que estava a condução das atividades nas aldeias, né? E, infelizmente, é como eles me falaram, não está acontecendo nada, né? Não tem nem campeonato de futebol mais, porque eles não estão saindo, né? E aí você explicar isso para os indivíduos, os mais jovens, eles têm um contato maior com o modelo de ensino moderno, escolarizado, formal, eles têm mais facilidade de entender a necessidade de certas restrições. Mas é difícil a gente convencer os indivíduos mais velhos em relação a isso, né? Porque eles têm isso como um costume mesmo, né? Um ethos, um hábitos, um modo de vida, né? Então, obviamente que a restrição física da mobilidade deles teve um impacto muito grande nessas comunidades. No caso, felizmente, aqui no Paraná, nós tivemos uma boa sorte de contarmos com poucos casos de Covid dentro das terras indígenas, pelo menos na maioria das terras indígenas, aonde houve a restrição da mobilidade, da entrada e da saída. Isso envolve servidores, quer dizer, as pessoas só estão autorizadas para entrar nessas áreas para adoção de medidas emergenciais. Não houve casos de Covid, ou quando houve pouquíssimos, 1 ou 2. Mas nós tivemos, efetivamente, estamos, na verdade, com um grave problema agora, no atual momento, que está demandando aí uma ação conjunta entre o pessoal da região oeste do Paraná com o pessoal da Prefeitura, do Ministério Público do Trabalho, da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, porque foram constatados 58 casos de Covid na terra indígena Ocoí. E aí, como é que chegou a esse ponto, né? Então, nós, na verdade, mesmo tendo instruído, né, as comunidades a se manterem numa certa reserva, né, para que não se expusessem
as condições de risco de transmissão ou contaminação, nós temos no Ocoí, principalmente na região oeste, os Avá-Guarani, eles trabalham. É aquilo que o Roberto Cardoso de Oliveira fala num artigo na década de 70 ou 80, sobre a incorporação dos indígenas como um lumpen, como um proletariado, né? Então, a questão étnica, ela envolve a questão de classe, de certa forma, e eles já são assimilados dentro da condição do trabalhador. Quando não há o esforço de transformá-los em campesinos, vamos dizer assim, a orientação para que eles sejam assimilados pelo mercado de trabalho, como mão de obra, né? No caso do Oeste, nós temos várias cooperativas, frigoríficos, que contratam indígenas. Uma delas é a LAR, né? Até nem sei se eu poderia estar falando o nome, mas enfim. Mas assim, o que acontece? Eu conversando, né? Na verdade, não só eu, toda a nossa equipe do CEDISC, da FUNAI, fez um contato, a gente fez uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, mas isso só veio à tona após as primeiras confirmações de Covid, tá? Com manifestação de sintomatologia e assim por diante. Então, o Ministério Público do Trabalho aqui no Paraná, principalmente aqui de Guarapuava, pelo Dr. Lincoln, nos informou que os frigoríficos aqui no estado são um dos principais focos de contágio do Covid. Então, assim, há frigoríficos que têm quase 100 casos. E aí a gente tem que pensar justamente uma intersecção, né? Não só da questão indígena, né? Como uma questão étnica, mas com uma sociologia do trabalho, né? Quais são as condições trabalhistas em que essas pessoas estão produzindo ou estão sendo submetidas, né? Então, no caso, por exemplo, dos frigoríficos, pelo que eu conversei com alguns colegas, o modelo do trabalho seriado, né? Então, nós tivemos aí uma série de problemas, justamente porque esses indígenas que trabalhavam nos frigoríficos, eles não podiam parar, a empresa não os liberou, né? E aí, na verdade, com o receio de ficar desempregado, de não ter uma renda num ambiente que já está capitalizado, essas pessoas não interromperam os seus trabalhos, né? Assim, não houve nenhuma medida emergencial inicial para conter a situação. Então, hoje, agora é que estão sendo adotadas as providências, né? O Ministério Público do Trabalho está entrando com uma ação, nós estamos informando quais áreas, né, quais são os indígenas, ou as áreas, na verdade, que tem indígenas que são trabalhadores em empresas externas, principalmente em frigoríficos, mas outras também, que apresentam algum risco de contágio, para que esses indígenas sejam inclusos como população de risco, né? Que, na verdade, eles já são considerados. Nós temos uma nota técnica aí da presidência que já determinou isso, para que eles recebam uma liberação, sejam liberados do trabalho, mas mantenham uma remuneração, nem que seja uma remuneração parcial, né? Então, e aí, na verdade, no caso do Ocoí, onde nós temos o maior número de casos, que são 58, né? Nós temos aí uma ação emergencial que está sendo feita a partir de uma rede, né? Então, a FUNAI sozinha, ela já não executa mais, ela não é o antigo órgão da tutela indigenista, né? A partir de 88, as comunidades elas têm uma autonomia em relação à sua autogestão. Não vou falar que isso é uma questão simples, essa é uma tensão que vai perpassar todo o indigenismo
a posteriori, né, enfim, da Constituição de 1988, porque entra justamente o mesmo dilema que a gente teve com o fim da escravidão, né? Quer dizer, você mantém os caras tutelados durante, sei lá, 100 anos, né? E de repente você libera o pessoal e não dá um fomento, não há um incentivo, né, para que eles se possam autogerir, e a própria concepção de reciprocidade deles às vezes também dificulta isso, né? Então, aí o que acontece? Nós temos uma rede, né? Essa rede é principalmente formada por unidades descentralizadas, que é a rede de assistência social, a rede SUAS, que hoje ela seria responsável especificamente pela execução da política social no país, né? Então, qual é o problema? Até 88, nós não tínhamos, vamos dizer assim, nenhuma responsabilidade descentralizada dos municípios e das secretarias de assistência social pela política social. Isso vai sendo consolidado ao longo da década de 90, do ano 2000, né? E a questão indígena, ela precisa ser inserida, incluída nesse escopo dessa rede, e, vamos dizer assim, é preciso que as prefeituras, né, e os administradores municipais não mantenham um raciocínio de que o indígena é o outro, como um cidadão a mais que você tem que lidar, que, vamos dizer assim, não estava previsto na Constituição do nosso município que teríamos que administrar uma população etnicamente diversificada, né? Então, esse é o grande drama. Como lidar com uma elite que, ao mesmo tempo, não tem um conhecimento pleno, né, sobre a questão indigenista, sobre a diversidade étnica. Muitas vezes é uma elite que historicamente teve conflitos com esses povos, né? E como é que a gente vai fazer para integrá-los, no sentido de permitir que esses gestores passem a ser corresponsáveis pela política indigenista, né? Então, no caso de São Miguel do Iguaçu, por exemplo, nós vemos que há uma mobilização. Por quê? Porque, de repente, eles começaram a perceber que, bom, se a comunidade indígena, que é uma comunidade que está afetada pelo Covid, ela vai estar na cidade, se a contaminação está acontecendo, então ela vai afetar também os outros membros da cidade. Quer dizer, eu acho que o caso da epidemia, da pandemia, ele é mais, assim, é um elemento, vamos dizer, que dá uma consciência a mais, justamente para essa dificuldade. Quer dizer, essa população não está à margem, longe. Eles são consumidores, né? Eles transitam pelas cidades, né? Eles são cidadãos que também querem ter o reconhecimento a uma cidadania plena, né? E não a uma cidadania de segunda classe, né? Que é uma cidadania em que você só dá uma assistência, mas como aquele modelo assim da primeira dama, né? Que é a primeira dama do prefeito vai lá dar umas roupas, dar um pouco de comida, quer dizer. Então, o contexto da pandemia, ele tem trazido justamente isso. Olha só, a proximidade entre nós, a inter-relação entre os povos e a necessidade da gente pensar conjuntamente. Então, no caso do Ocoí, nós temos dificuldades com a CESAI, porque, né, estavam faltando aí médicos, né, ali na região. O médico que era o responsável pelo cuidado ali da aldeia, ele tem idade, está numa idade que entra como a classificação de população de risco, e aí ele pediu dispensa. Então, agora nós temos uma enfermeira, que é a enfermeira Lilian, que está fazendo a frente lá
fizemos um isolamento, né? O pessoal da aldeia fez um isolamento na escola para permitir que essas pessoas que contraíram o vírus permaneçam isoladas, que elas recebam os cuidados necessários, né? Mas que elas também não sejam um foco, um vetor de contágio para os demais da aldeia, né? E aí a FUNAI, ela tem, em parceria com a Itaipu, com a Secretaria Municipal, CESAI, a Sanepar, tem executado aí as ações, claro, de última hora, né? Porque nada cai do céu. Eu imagino que vocês saibam como é difícil, às vezes, mobilizar certos setores para adotar as ações, as medidas necessárias, né? Mas, assim, fizemos algumas doações de álcool em gel, máscaras, conseguimos aí doações do Instituto Federal do Paraná, do Exército, da Defesa Civil. Então, assim, nesse sentido, eu acho que há uma rede de atores, né? É triste pensar que é só no momento de crise que isso se consolide, né? Uma coisa que, de repente, poderia ser mais cotidiana, né? Assim, que essa rede poderia estar mais presente, né? O caso da Sanepar, por exemplo. Não foram poucas as vezes que nós oficiamos o pessoal do abastecimento. E, quer dizer, precisou ocorrer uma crise sanitária para realmente haver uma mobilização com a presença do judiciário, né? Não estou aqui dizendo que eles não estão fazendo um bom trabalho, mas talvez, né, não seria necessário tanto esforço da nossa parte em chamá-los continuamente para ação e ver que os parceiros tendem a uma omissão, né? Isso é uma tendência, infelizmente, e no limite nós temos um problema que é partidário, né? Assim, eu ando fazendo algumas críticas na internet, meio informais, mas é porque o nosso estado, ele é o estado das eleições, né? A política pública é pensada para as próximas eleições, né? Então, assim, temos aí uma ação agora que foi feita com o Ministério do Desenvolvimento da Mulher, da Cidadania, da ministra Damares. Ela disponibilizou, acho que 5 milhões num TED que foi feito com a Conab para aquisição de cestas de alimentos. Infelizmente, essa ação ela atrasou, né? Sofreu um atraso aí quase de um pouco mais de um mês, porque a Conab não tinha feijão suficiente para fazer a composição das cestas. E aí, nós que não somos o órgão do abastecimento, nós estamos na linha de frente. As comunidades estão pedindo para a gente, cadê a cesta? Quando que vai chegar? Porque é um elemento essencial nesse momento de contenção, né? Eles precisam de um suporte de segurança alimentar, porque eles não estão podendo sair trabalhar, não estão podendo sair vender o seu artesanato. Isso eu estou aqui, né, citando o caso do Paraná, especificamente. Né? Se a gente depois eu vou colocar uma questão em relação a isso, porque eu acho esse ponto extremamente relevante e é um ponto que está assolando os povos originários na América Latina toda, né? Mas só para ressaltar a importância dessa questão. E aí, Evandro, nós temos assim algumas questões. É claro, eu acho que a questão indígena ela vai variar, né? Ela não é uma questão unificada 100%, porque justamente ela envolve povos diferentes, né? E cada povo tem a sua adaptabilidade ecológica, cultural, suas especificidades históricas. Então, por exemplo, uma coisa é o contexto da Covid aqui, entende? Que nós temos povos seminômades que dependem do artesanato, que dependem do trânsito pelas cidades, que já mantêm uma relação de troca
intrínseca com o modelo capitalista de mercado. E outra coisa é a gente falar, por exemplo, dos Yanomami, que estão lá no meio da selva e tem um problema com o garimpo. Ou, por exemplo, dos Caripuna, que tem uma terra indígena sendo invadida por poceiros, entende? Então, assim, o contexto da pandemia, infelizmente, ele favorece, em alguns casos, uma certa, vamos dizer assim, ilicitudes. O que eu tenho acompanhado do Ministério do Meio Ambiente, do pessoal que trabalha na frente, né, tanto do CIMI, quanto tipo na linha do ambientalismo, é o quê? Que o período de contenção, que nós podemos estar aqui, né, em casa, protegidos, sem sair, enfim, esse período, para alguns povos, ele é dramático, né? Por quê? Porque é o período em que o poceiro, em que o grileiro vai invadir, vai ocupar, e você não tem uma segurança para, vamos dizer assim, fazer um monitoramento dessas áreas. Isso, né, é claro, falando de todo um contexto aí, vamos dizer assim, governista, né, que é um contexto, vamos dizer, de desmonte dos serviços públicos essenciais, né? A gente não vou aqui precisar reiterar qual é o problema, nós já está bem claro, né, que nós temos um governo aí bem desgovernado e que só escancarou algo que já estava ali há muito tempo, mas aquilo estava tudo muito mascarado, né? E de repente ele é o cara que vai lá com o grupo dele e escancara a política anti-indígena, né? Essa posição anti-indígena e anti-ambiental, anti-ecológica, né? Então, a gente vê o ministro do Meio Ambiente, a gente vê pelas nomeações do próprio órgão indigenista. Nós tivemos aqui, e eu digo para você, a questão dos Guarani é dramática, mas eles não têm terra, né? Assim, tipo, veja, estão todos ali no Ocoí, que é uma área que foi consolidada em 1984, aproximadamente, com a construção de Itaipu. Não foi feito um processo legítimo, ilícito. É um processo que está cheio de falhas administrativas. Qualquer pessoa que tem acesso ao processo de identificação e delimitação vai ver que os critérios foram muito arbitrários, não atenderam as premissas constitucionais que vieram a posteriori, que é 88, né? E aí, enfim, eles ficaram numa área de 231 hectares à beira do lago, cercada por roças, né? Então, assim, imagina você ter ali 700, 800 pessoas vivendo amontoadas, uma do lado da outra, né? E sem ter o direito de recuperar uma parcela dessa terra que é tradicional e é deles por direito, né? Então, eu acho que isso, pelo menos no caso do Ocoí, evidencia justamente também a questão fundiária, como ela está relacionada, né, à questão da pandemia. Não tem como dissociar a ecologia local, né, do problema que está se formando, né? Enfim, e eu acho que os Ava-Guarani hoje são a população paranaense mais vulnerável, né? Assim, tanto em Guaíra, Terra Roxa, quanto os que estão ali em Santa Helena, Itaipulândia, São Miguel, porque realmente eles não tiveram o reconhecimento da tradicionalidade do território deles quando deveriam, né? Isso por ação dos militares. Se eu for entrar aí em detalhes, bom, teve um antropólogo que foi, eu acho que ele era antropólogo entre aspas, ele era um nomeado do Geisel. Então,
para vocês verem, né, como que é uma história bem complicada. Os militares tentaram aí tentaram, vamos dizer, distribuir para eles alguns lotes, estabeleceram uns critérios arbitrários de etnicidade, biológicos, com uma ideia de que existe o índio puro, o mestiço, e aí acabou que consideraram só 4 famílias como famílias indígenas, né? Então, assim, tudo isso é uma história de tragédias, né? São ciclos, na verdade. E a FUNAI, ela tem tentado, assim, segurar na medida das condições que nós temos, né? Porque eu imagino que vocês devam ter uma ideia de que o órgão indigenista ele não passa ileso pelas mudanças governamentais, né? Então, as indicações, né, as substituições de equipe, tudo isso vem a atender interesses que são de particulares em detrimento de uma noção weberiana. Na verdade, sigo um pouco mais essa noção weberiana, meio... Tem um antropólogo norte-americano, que é o Anthony Wallace. Eu gosto muito da visão dele sobre de um Estado que permanece a despeito dos governos, mas, infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele é um Estado que ele está sujeito aí a essas influências, né? Que são influências temporárias, mas que causam aí um prejuízo significativo. Por exemplo, interrupção de processos de identificação, afastamento de antropólogos das funções deliberativas, enfim, né? Mas voltando à questão da Covid aqui no Paraná, nós agora fizemos um oficiamento, vamos, na verdade, fazer um oficiamento, né? Trabalho para repassar as listagens dos trabalhadores indígenas em todo o território, né, do Estado, para a gente conseguir a liberação remunerada deles, né? Ao mesmo tempo, com o recurso que a ministra da Cidadania dispôs, né, a gente conseguiu adquirir aí 12.300 e algumas cestas, que vai ser distribuída aproximadamente 2 cestas por família. Só que, assim, é algo que é paliativo, né? Como qualquer política pública, ela não resolve os problemas estruturais que já foram se consolidando e que vêm nos acompanhando, né? Problemas como arrendamento, a discriminação étnica, né? Eles são problemas estruturais e eles estão aí já há algumas décadas. No caso do Ocoí, por exemplo, a gente testemunhou aí violência, agressão, inclusive, contra a comunidade por causa da constatação do Covid. Quer dizer, há pessoas que, eu não sei se isso é má fé ou é ignorância, mas que utilizaram a questão da Covid para reforçar argumentos racistas ou racialistas, né? De discriminação, justamente para reforçar a exclusão, quando eu acho que isso justamente deveria nos levar pelo caminho inverso, né? Que é o caminho que eu vejo que a justiça está conseguindo adotar. Eu tô com muita fé aí nessa futura justiça, né? Que agora nós temos advogados, juízes novos, mais conscientes. Quando eles não têm tanto conhecimento, eles procuram se informar com a gente. Ainda temos dificuldades, porque o colonialismo é algo muito delicado, e eu acho que a questão da Covid coloca isso mais assim, torna mais explícito, porque não só pela questão da arbitrariedade das decisões judiciais, que em alguns casos acontece, quer dizer, você recomenda uma nota técnica informando certas questões e
vê que assim não há, elas não são acatadas por determinados profissionais do judiciário. Isso é até compreensível se a gente pensar que há várias posições dentro do Estado, que não há unanimidade, né? Mas, por outro lado, nós vemos, por exemplo, como certas questões de autonomia cultural, elas são muito sutis, né? E elas envolvem aí justamente como eles nos olham também. Então, nós da FUNAI, por exemplo, a gente oferece orientações, faz recomendações, a gente pode fazer reuniões, mas a gente não pode chegar impor, dizer, olha, vocês têm que fazer quando há uma recusa e essa recusa ela é inspirada ou ela é motivada por um sentimento colonialista, né? Assim, por uma memória de uma experiência colonial, né? Por uma memória, por exemplo, que nem eu vou falar aqui dos Caingangue, né? Que viveram o regime do panelão. Então, eles eram obrigados a trabalhar à força, né? E isso na década de 70, não faz muito tempo, as mulheres eram obrigadas a levar as crianças para a escola sob pena de punição, e punições gravíssimas, como o regime do tronco, né? Que amarra pé, braço, enfim. Então, eles trazem uma memória coletiva, e aqui eu não estou falando individual, eu estou falando de uma memória coletiva, né? A lá Michel Dissertot. Eles trazem essa bagagem de experiências ruins que, por exemplo, eu não sei se vocês viram os Yanomami, mas assim, as crianças que morreram foram retiradas das mães e eles não puderam fazer os rituais fundamentais para a cultura deles, né? Os rituais funerários. A mesma coisa se passa aqui entre nós no Paraná, né? A gente pode orientar, mas ao mesmo tempo, qual é o grau da nossa autoridade, né? Qual a autoridade que nós temos para dizer o que eles devem ou não fazer, né? Então, assim, mesmo que ali, por exemplo, nessas terras aqui da região central, nós vemos que muitos seguem, né, as prescrições, mas muitos outros também não seguem. Né? Assim, eu fui fazer uma entrega em Mangueirinha e ouvi deliberadamente de uma compadre, né? Uma comadre, na verdade, de uma comadre indígena, né? Que assim, o Covid era só fantasia. Então, como traduzir, né, esses idiomas? Né? Como fazer essa tradução para que eles entendam o que está se passando em termos epidemiológicos, né, para que eles tomem as precauções, né? Então, assim, a dificuldade é justamente essa e assim entra no ponto da autonomia, que é o que eu sempre coloco. Às vezes, né, e eu falo aqui como um branco entre aspas, latino, né, hispânico, enfim, que está fazendo o meio termo aí, né, que estou no meio caminho entre povos, né, nós somos acusados, por um lado, de não fazermos muito, né? Então, assim, uma coisa que você vai ver sempre na prática indigenista é uma certa acusação de que nós não temos feito o suficiente, né? Como uma expectativa de uma reparação, histórica. E, ao mesmo tempo, o que é feito passa por um crivo de não fizeram mais do que o necessário, ou fizeram muito pouco. Então, essa posição outra, que é muito difícil a gente incorporar, que nós somos os outros dos outros, né? E às vezes é difícil a gente se perceber dessa maneira. Então, isso, é claro, não deve ser um motivo para a gente deixar de executar as políticas públicas, mas, de fato, existe um estrago que é histórico, colonial.
né? Eles perderam terras. Existe, de certo modo, um certo ressentimento. É óbvio, isso não é generalizado, mas aparece para nós que estamos ali. Eu sempre digo, nós estamos no fogo cruzado, né? Então, assim, é sempre muito pisando em ovos quando a gente toma uma iniciativa. Eu, por exemplo, em relação ao Ivaí, para dar um exemplo para você, assim, de como que é a delicadeza do indigenismo, né? Nós, naquele primeiro momento que houve a constatação de que a Covid chegou no Brasil, nós nos apavoramos. E eu, literalmente, fui comunicando às comunidades, falei com enfermeiros, e teve uma dessas comunidades aqui do estado em que eu sabia que estava tendo gripe, eu fiquei preocupado, eu falei, olha, gente, vocês precisam se prevenir, está tendo gripe, é uma epidemia, a gente realmente tem uma preocupação, porque entende a gravidade, né, do fenômeno, mas isso foi recebido negativamente por essa comunidade, né? E eles me disseram que eu estava sendo alarmista e, ao mesmo tempo, é sentido como uma imposição, né? Então, como a gente vai proceder para fazer as orientações para, por exemplo, digamos que nós temos o Ocoí com 58 indígenas contaminados. Como que a gente vai mantê-los em isolamento? Né? Assim, é uma coisa que tem que ser construída, entende? Imagina uma cultura em que tudo é compartilhado, o parentesco, o alimento, os bens, né? Em que não existe uma noção de indivíduo moderna, né? Assim, no sentido moderno da palavra, né? Isso não quer dizer que haja consciência individual, mas a noção do indivíduo moderno é muito particular, né? Para a sociedade europeia, ocidental, enfim. Então, como comunicar a eles essas questões? Tentando garantir algum grau de prevenção, de cuidado, né? De um cuidado compartilhado. A gente teve boas experiências com alunos formados, né? Nas universidades, enfermeiras, médicos, que traduziram cartilhas, fizeram vídeos, até no Ocoí eles fizeram um vídeo muito legal, informando, né, no próprio idioma as medidas preventivas. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que nós, enquanto órgão indigenista, nós temos ainda oferecido muito pouco, né? Seria necessário mais. A gente conseguiu muita coisa com as parcerias, com o IFPR, com o DEPEN, conseguimos doações de álcool em gel, conseguimos doações de máscaras, doações de alimentos. Essas parcerias com as secretarias municipais de assistência social têm sido fundamentais, né? Para tentar minimizar o impacto, né, da contaminação pela Covid. Mas não houve, por exemplo, da nossa parte, um planejamento para caso acontecesse, como é o que está acontecendo no Ocoí, caso acontecesse que essas pessoas fossem contaminadas, quais seriam as medidas, né? Então, assim, tudo está meio que sendo tomado a toque de caixa, né? Assim, de última hora, quando a coisa está acontecendo, medidas estão sendo adotadas, né? Mas não houve um plano de contenção, a não ser as medidas iniciais de, vamos dizer, retê-los no interior das terras indígenas, né? E eu acho que isso não escapa do escopo da política nacional, do problema que a gente viu no Rio de Janeiro, que a gente viu em São Paulo, quer dizer, das pessoas minimizando a Covid, do problema das fake news, quer dizer, porque os indígenas, pelo menos aqui da região sul, claro, da região norte também,
mas eles têm amplo acesso às redes sociais, à internet, ao uso de celulares. Então, eles também são alvo, né, dessa predação virtual. Eles não estão isentos, né, de sofrerem com fake news, com informações falsas. E a gente tenta, a todo momento, vamos dizer assim, conter esse contrafluxo, né, para tentar ver se a gente mantém algum grau de controle, vamos dizer, ambiental sobre a situação da Covid. Mas eles são autônomos, eles têm contato com, né, diversos indivíduos, como eu falei para vocês. Há indígenas que não acreditam na questão da Covid. Eu acho que para alguns só se tornou mais real quando a coisa realmente aconteceu, né? Como é o caso do Ocoí, a gente está vendo ali, e isso se tornou muito mais evidente, né? Mas há pessoas que ainda duvidam, tem um certo ceticismo. Então, é muito difícil a gente determinar, né, qual vai ser o curso da situação, né? Assim, essas medidas, elas são temporárias, elas são medidas preventivas, mas elas não garantem, né, que não venha a piorar a situação. Graças a Deus, pelo menos até o momento, tá mais ou menos tudo tranquilo, não porque temos o caso do Ocoí, mas controlado, né? Já em outras regiões do país, eu até tentei chamar um colega da Amazônia mas, enfim, não consegui que ele me atendesse, porque lá em Manaus nós temos casos graves. Lá realmente a situação já se tornou uma situação de calamidade pública, né? E aí, na verdade, se eu for falar para você, aconteceram algumas coisas muito estranhas nesse período. Porque, assim, há pessoas que elas também, eu acho que por medo, né? A própria situação da pandemia gera ansiedades, gera angústias, né? E tivemos aí algumas pessoas que, talvez por contato com outras cosmologias, né, apresentaram aí umas propostas milagrosas. Então, a gente recebeu aí um contato de uma pessoa que diz que esteve na Amazônia, que conviveu com vários povos e que ela tinha uma cura através de um copo de água ionizado, que é a água da vida, de um instituto iraniano. E, assim, olha a história. Estou contando como uma anedota para vocês perceberem a delicadeza da situação. E, realmente, assim, para os indígenas é muito interessante ouvir essas histórias. Eles querem conhecer quando é uma novidade. E essa pessoa fez o quê? Entrou dentro da terra indígena Rio da Areia, sem autorização, quebrando a normativa 419, né? Para levar essa cura milagrosa. E aí, assim, a gente está sob júdice do Ministério da Saúde, entende? Então, assim, aí a pessoa, não, mas as universidades não confirmaram ainda, esses estudos vão ter que ser feitos aqui no Brasil, mas é aquela coisa meio milagrosa, né? Cura uma água que cura câncer, cura AIDS, recupera infecções, porque é tudo uma questão vibracional. E aí, assim, o que você faz numa situação em que um não indígena, com uma boa intenção, né? Quer dizer, a pessoa que me procurou, ela tinha uma boa intenção, né? Assim, na cabeça dela, ela queria levar uma cura, entende? Mas, ao mesmo tempo, ela quebra a regra, que é uma prescrição do Ministério da Saúde, que não garante, claro, né, a prescrição, mas que talvez
controle, né, a taxa, a frequência de transmissão do vírus, e ela quebra essa regra e vai até a terra indígena, e aí gera toda uma situação constrangedora para os profissionais da saúde, para os profissionais da educação. Assim, exatamente, são essas dificuldades epistemológicas, né? E os indígenas também receberam ela porque queriam ouvi-la, queriam saber qual era a história da água que cura. Então, assim, e ao mesmo tempo pediram para não ter um reconhecimento, né, da situação. Né? Assim, ó, não diga que a comunidade que autorizou. Então, assim, é delicado, sabe? Porque as pessoas, às vezes, elas, nas melhores das intenções, elas podem causar um grande mal, né? Sem saber. Né? Então, assim, a gente não sabe, às vezes, também como lidar com isso. Né? Tem que ter jogo de cintura para dialogar, conversar. Né? Quer dizer, enquanto que os servidores estão tentando evitar ir lá nas terras, tem uma pessoa que, com uma proposta de uma cura milagrosa, ela achou que, né, ia chegar lá e que ia resolver os problemas e, enfim, né, assim, no limite, não foi com uma intenção ruim, mas, né, assim, colocou a população num certo grau de risco, né, assim, então, enfim, são questões que para nós são muito delicadas, Evandro, e a gente não tem um roteiro pronto, né, de como proceder, né? Muitas vezes elas vão acontecendo e a gente vai tentando mediar para evitar que isso se torne futuramente um conflito mais extenso ou que acabe assim resultando numa situação mais complicada, né? Tanto juridicamente, porque essa pessoa poderia responder juridicamente, né? Quanto para o bem-estar mesmo da população ali que a gente está atendendo, né? Enfim. Deixa eu e só. Aí, diga. Nós estamos praticamente no final desse primeiro bloco. Então, assim, logo essa live se encerra automaticamente, né? E só para avisar que, então, nós iniciamos a segunda parte. Então, as pessoas que estão assistindo, é só entrar depois na segunda parte. E a segunda parte, então, é destinada às perguntas, mas se eventualmente vocês quiserem já colocar as perguntas, o nosso pessoal do PET já está anotando as questões. Uhum. Então, Christopher, de repente você já pode fazer uma reflexão, né, direcionada ao fechamento, que daqui a pouco deve cair. Tá. Então, basicamente, são essas questões. Eu acho que essa anedota que eu passei demonstra bem, né? Isso aí, né? De repente, demonstra bem o quanto é difícil a gente querer controlar o outro, né? Por um lado, nós não temos tutela, né? E por outro, nós também não podemos deixar de prestar um serviço essencial, né? Então, e é essa tensão, que é uma tensão que ela já permeia o indigenismo desde o início, né? Até mesmo no caso do Choclen, eu acho que a história do Choclen é bem paradigmática, né, em relação a essa questão, porque mostra a dificuldade, né, dos primeiros indigenistas justamente em relação à situação do contato, né, que a gente chama aí uma situação de fricção interétnica e, de certa forma, uma situação de subordinação, né? Nós temos aí povos que estão subordinados, de certo modo, a um modelo que lhes é exógeno, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir que eles tenham uma cidadania plena. Quer dizer, essa tensão ela vai atravessar todas as ações que envolvem a questão indígena, né? Aliás, eu tenho pessoas, né, assim, dos povos indígenas
dos Caingangue, dos Guarani, que eu amo de paixão, que eu gosto muito de coração, e são meus compadres mesmo, mas assim,